Soberano Jesus, concede-nos a graça de uma compreensão clara da Tua Palavra. Amém e amém. Amigos, estamos falando esses dias sobre a salvação. Falamos nos 2 estudos anteriores sobre a graça, a fé, e hoje vamos falar sobre as obras. As obras contam para a salvação? Veremos isso hoje. Vamos então... O tema do nosso estudo é obras, o brilho da graça. Em Efésios 2:10 a Escritura diz, observa o texto, pois somos feitura dele, feitura de quem? De Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, Elohim, preparou de antemão para que andássemos nessas boas obras. Então, as obras foram preparadas para que nós andássemos nelas, ou seja, para que nós a praticássemos. O que nós vamos ganhar com esse estudo? Nós iremos aprender a diferença entre a salvação pelas obras e a salvação para as obras. E haveremos de entender que as boas obras, elas não causam a salvação, mas elas comprovam, são a evidência de que alguém é salvo. E descobriremos que a graça verdadeira sempre produz frutos visíveis. E finalmente nós seremos confrontados a avaliar se a nossa fé é apenas uma confissão da boca para fora ou se ela também tem uma transformação, se ela provocou em nós uma transformação. O tema do nosso estudo de hoje é o seguinte, o tema é a síntese, né? Então, as boas obras, elas não são o preço da salvação, mas a consequência de tê-la recebido. Elas não compram a graça, mas revelam que a graça comprou aquele coração, que a graça reside naquela vida, que Deus está trabalhando naquele coração. Isso é extremamente importante. A título de introdução, deixe-me dizer a você o seguinte, essa confusão sobre se as obras contam para a salvação ou não, isso é algo muito antigo dentro da igreja. Então, desde os tempos de Paulo, o homem tenta inverter a ordem da salvação. Uns creem que a salvação se conquista pelas obras, outros acham que, porque é pela graça, as obras não importam. Então, mas o Evangelho coloca cada coisa no seu devido lugar. Observe o que diz o texto. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. E Efésios 2:10, o texto que eu li anteriormente, diz, pois somos feituras dele, feituras de Deus. Fomos feitos por ele. Nós somos criados para as boas obras. Então a graça, ela é o ponto de partida, as obras o ponto de chegada. As obras estão presentes na vida de um salvo. Ela não é a condição para a salvação, mas é o resultado, é o fruto de uma pessoa que experimentou a salvação em sua vida. Elas não são o preço pago para conquistar a salvação, mas o brilho, o que dá beleza a essa escultura que somos nós e que Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está nos lapidando, trabalhando a mim e a você para nos tornar a mim e a você semelhante ao seu próprio Filho. Olha, isso é maravilhoso. O propósito de Deus é ter uma família grandiosa e numerosa, com filhos e filhas semelhante ao próprio Filho de Deus, ao próprio Cristo. Isso não é impressionante? Isso é maravilhoso. Então, Tiago, ele escrevendo, ele diz que a fé sem obras é morta. Se você diz que... Porque a fé, ela tem um objeto específico. A fé não é você simplesmente acreditar. Você acredita em quem? Em Cristo. Você coloca a sua confiança em Cristo. Essa é a fé que a Bíblia menciona. Mas se você crê em qualquer outra coisa, tanta gente... Você pode crer em qualquer outra coisa, não tem importância nenhuma. Mas isso não tem efeito para a sua salvação, entende?
Então, a fé que salva é aquela fé que você coloca a sua confiança na obra redentora, no sacrifício que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário. Então, Tiago diz que a fé, né, você pode até dizer que tem a fé em Cristo Jesus, mas se você não tem boas obras, então essa fé ela é morta, ela é evidência de que essa fé não é a fé verdadeira. Tiago 2,26. Mas também, por outro lado, as obras sem fé. Se você pratica muitas obras, mas você não tem a fé em Cristo Jesus, então isso é mero ativismo, é inútil. Está entendendo? Contribui para as pessoas aí, ajuda muita gente, isso é bom, né? Mas não contribui para a sua salvação, entende? O desenvolvimento, observe isso, o papel das boas obras na salvação. As obras, elas não produzem a salvação, em primeiro lugar. Nenhum esforço humano pode gerar vida espiritual. Então, a salvação, ela é um ato soberano de Elohim. Não o preço, não um projeto, melhor dizendo, não um projeto humano de aperfeiçoamento moral. E não um preço que você está pagando pela sua própria salvação, entende? A graça é o que o escultor está fazendo nessa obra de arte que somos nós. Deus está trabalhando em mim e em você para nos moldar e nos tornar pessoas semelhantes ao seu Filho. A graça, essa é o ato de Deus trabalhar em nós. A fé é o cinzel, é um instrumento que Deus está trabalhando e moldando essa obra de arte que somos nós, né? E as obras é o reflexo dessa obra acabada, ou então pelo menos sendo aperfeiçoada a cada dia. Está entendendo isso? Né? É a escultura pronta, o brilho dela, entende? Em segundo lugar, observe, as obras são o resultado da salvação. A graça gera transformação e a transformação gera ação. Quem foi alcançado pelo amor de Elohim, pelo amor do Deus Todo-Poderoso, ele não consegue permanecer o mesmo, né? Então a fé que justifica, que nos torna justos diante dos olhos de Deus, é a mesma que nos santifica. Santificação tem a ver com praticar boas obras, né? Moldar, transformar a nossa vida, está entendendo? Então, Tiago diz, fé sem obras é morta em si mesma, você não tem valor nenhum. Você diz que tem fé, mas não tem obras, olha, isso é inútil, né? As obras, elas glorificam a Elohim. O propósito das obras em nossa vida é glorificar a Deus, não é salvar a nós mesmos, entende? Observe esse texto, Jesus falando, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, o propósito das boas obras em nós é glorificar a Deus. Então, as obras, elas são o reflexo público de uma graça que atuou no secreto, né? Então, elas não engrandecem aquela pessoa que está sendo trabalhado, aquela pessoa que está crendo, mas ela engrandece o Criador, aquele que está trabalhando em nós, nos moldando, nos conformando à sua imagem, a imagem do seu Filho, entende? Observe o que disseram alguns teólogos ao longo da história da igreja. Agostinho de Hipona, por exemplo, o Santo Agostinho, ele diz o seguinte: as boas obras, elas não precedem, não vêm antes da graça, mas elas vêm depois, elas seguem a graça. Pois não é a graça que é dada por causa das boas obras, mas as obras que são feitas, que são realizadas por causa da graça de Deus atuando na nossa vida. Muito interessante isso é claro. Martim Lutero, ele afirmou isso com clareza. Ele diz o seguinte: a fé verdadeira, ela não pode ficar ociosa, sem fazer nada. Onde existe fé viva, ela se move, trabalha e faz o bem, sem ser mandada, sem obrigação, sem ninguém cobrar, sem ninguém estar puxando,
faça isso, faça aquilo. Não, ela faz naturalmente, é isso que está dizendo. João Calvino escreveu o seguinte: a fé é o meio pelo qual recebemos a salvação. As obras são a evidência de que essa fé é genuína. Observe o texto: pela graça somos salvos. Então, ao crermos, somos transformados para as boas obras. Entende? Fomos transformados para que pratiquemos aquilo que não praticávamos antes, agora praticamos. Por quê? Porque a graça de Deus nos alcançou. Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, ele declarou nas Escrituras, em Tiago 2,18: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, as obras são evidência. Se as obras estão acompanhadas da fé verdadeira, da fé em Cristo Jesus, então essas obras é evidência de que aquela pessoa foi salva. Se as obras não é acompanhada desse tipo de fé, então é mero ativismo. Continue fazendo, é bom, é sempre bom a gente fazer o bem às pessoas, continue fazendo, e deve ser feito mesmo. E o mundo se enche de pessoas que pratiquem boas obras, mas não com o intuito de pensando, imaginando que isso pode contar para a sua própria salvação, pois não conta, entende? Martin Lloyd-Jones, ele concluiu o seguinte: a graça que não transforma é graça barata, falsa, não verdadeira. A fé que não trabalha é fé morta. Onde o Espírito opera, o fruto aparece. Se você diz que é um cristão, diz que está salvo, mas você não tem prazer em praticar, fazer o bem, praticar as boas obras, você está em maus lençóis. Você está numa situação difícil. Está entendendo isso? Essa fé sua provavelmente não é verdadeira. Entende? A Bíblia diz que Dorcas, acho que capítulo 10, por aí, sim, de Atos, ela diz que ele era rica em boas obras, Então é assim. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e nós devemos imitá-lo, Então, observe agora, a título de conclusão, as obras, elas não são o preço da salvação, mas o perfume da árvore transplantada pela graça. Elas são o testemunho vivo de que a fé é real. Quando a graça entra, a indiferença sai. Quando a fé nasce, as mãos se movem. Quando Elohim é glorificado, o homem se alegra. Então, as boas obras, elas não salvam o homem, mas mostram que o homem foi salvo. Então, assim, as obras, elas não são a causa da nossa salvação, entende? Elas são o resultado, a expressão da nossa gratidão, o cântico da nossa... o modo como nós expressamos que realmente fomos alcançados pela graça. Elas são o brilho da graça, as obras são o brilho da graça refletindo em vidas que aprenderam a servir. Isso não é maravilhoso? Que Deus abençoe você e que você e eu sejamos pessoas ricas em boas obras, mas também ricas em fé, para combinar os dois, entende? Fé e obras é evidência de que alguém verdadeiramente conheceu o Senhor Jesus Cristo e experimentou a verdadeira salvação. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente nessa ocasião. Amém e amém.